Bom dia, amigos. Que a paz de Jesus esteja presente em nós, motivando-nos às grandes mudanças necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Que o Mestre nos agasalhe nesta manhã de luz, dando continuidade ao Evangelho que estamos estudando. Bem-aventurados pobres de espírito. Vamos ver a missão do homem inteligente na terra. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência neste planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos o instrumento com o que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada do jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que ele cumpre cavar a terra? Que direis se esse ajudante, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Diríeis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não, merece, ao contrário, ser expulso do jardim. Sê-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a que tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos se tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que poderosa mão pode retirar o que concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Convidamos a todos a elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo ao nosso Mestre que ele nos envolva nas vibrações de paz, de compreensão e de esperança. Que sejamos, todos nós, fortalecidos pela fé, pela coragem, pelo entendimento que todos nós estamos recebendo nestas horas derradeiras em que nós promovemos o desejo de crescer, de melhorar e de servir. Que Deus, na sua infinita bondade, nos auxilie hoje, agora e por todo sempre. Queridos irmãos, nós estamos falando hoje da missão do homem inteligente na Terra. Nós perguntamos qual é o papel da inteligência. A inteligência é um atributo
que vem sendo desenvolvido por todos nós durante séculos e milênios, para que a gente possa fazer dela um instrumento de progresso. A inteligência, ela tem várias nuances. Temos a inteligência que é administrada por um pensamento malévolo, com interesses mesquinhos, com intenções diferentes ao bem. Temos a inteligência ativa, dinâmica, prepotente, que se sustenta na base de toda a vaidade, do orgulho, gerada, muitas vezes, pela a intelectualidade. Então, nós precisamos aprender a amar a nós mesmos, para que a gente transforme a inteligência numa ferramenta que vai nos auxiliar no processo de nossa evolução. A inteligência, ela tem os seus méritos, porque ela auxilia no progresso do espírito, no progresso da sociedade, no progresso que o trabalho nos oferece, porque o trabalho, ele pede de todos nós uma dignidade, porque aquele que é ocioso não desenvolve a sua inteligência. A ociosidade, ao contrário, ela desencadeia tantas dificuldades para que nós possamos administrar um campo de ação. E nós sabemos que o trabalho é uma fonte de inspiração para a mudança da nossa inteligência. E o trabalho, ele pode ser braçal, pode ser moral, um trabalho de inteligência, mas ele pode ser também um trabalho que tem uma efetiva atuação em nós, que é o grande trabalho consolador, quando nós usamos da inteligência para atenuar as nossas aflições, para modificar as nossas tristezas, acalmando em nós as angústias, tudo isso que muitas vezes fecunda a nossa inteligência. A inteligência, ela precisa ser usada para as questões do bem. E aí está a grande diferença do homem que tem uma missão inteligente e o homem que tem uma inteligência e não se preocupa com a sua dignidade, com seu compromisso e com a sua moral, com a sua missão. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, nós temos visto que nós temos tido um outro olhar para a concepção da vida, procurando buscar todos os dias um processo inteligente que restaura a minha vontade de crescer, de melhorar e mesmo de regenerar. Então, o homem, quando ele vem para ser inteligente, ele vai desenvolver toda essa potencialidade que ele tem, buscando méritos para si e para o próximo. Mas nós temos visto que há pessoas, há companheiros nossos, irmãos nossos, homens, que abusam da sua inteligência, abusam para as questões do mal. Nós hoje estamos vendo isso, quanta dor, quantas situações que têm nos feito chorar, justamente porque não aplicamos a inteligência para o bem. Então, a missão do homem inteligente na Terra é justamente dar uma direção ao seu pensamento para que ele possa ampliar o movimento da inteligência, ampliando os filtros da razão, para que possamos compreender o valor da nossa existência, o valor de uma reencarnação plena, justa, compreendendo também
que todos nós estamos na Terra para desenvolvermos a nossa dignidade. E aí nós vamos ver que todos os nossos atos, se eles forem realizados com pensamento inteligente, sustentado pela simplicidade e pela humildade que a caridade nos oferece, nós estaremos nos libertando. Então, o Evangelho nos traz um exemplo bastante interessante, que nós, muitas vezes, recebemos, né, um instrumento, e que esse instrumento, por exemplo, a ideia da enxada que o jardineiro entrega ao seu ajudante, para que ele possa utilizá-la e prestar atenção naquilo que ele vai fazer. O que o jardineiro faz com a enxada? Cavar a terra, removendo, para que possa vir depois a semeadura. A inteligência também é uma ferramenta que nós trazemos. E o que temos feito ela? Voltado contra nós mesmos? Então, nós temos observado que todos nós que podíamos fazer melhores escolhas, nós não temos sido inteligentes, porque nós não compreendemos, primeiro, que somos um espírito, segundo, que aqui estamos não para pagar dívidas pretéritas, mas para reeducar nossos sentimentos. E nisso nós vamos ver que o que nos reeduca é o processo mais rico, que é a educação. E quanto mais nós estudamos, nós vamos ver que nós vamos nos desligando das preocupações que o mundo nos traz, das preocupações vulgares, porque a inteligência, quando bem trabalhada, ela é bem direcionada para a questão moral, para a questão que vai fazer com que a gente expanda as nossas potencialidades em direção ao bem. Então, nós todos trazemos ainda dentro de nós nossas paixões, agitações internas, muitos conflitos, mas nós também temos o livre-arbítrio, que precisamos aprender a discernir. E para que eu possa discernir, eu preciso desenvolver a minha faculdade da razão, que está ligada inteiramente à inteligência. Então, a missão do homem inteligente na Terra é aplicar todos os recursos divinos que ele já amealhou durante as suas múltiplas reencarnações. Sejamos inteligentes para fazer a nossa semeadura, para que a gente possa fazer um novo plantio. E aí nós vamos ver que tudo que fortalece o nosso pensamento, nós precisamos buscar. Por exemplo, uma missão do homem inteligente na Terra é o estudo da natureza, para que essa natureza possa fortalecer, fortificar o seu pensamento em busca das conquistas que são inerentes à nossa própria construção. A natureza é uma sala de aula viva e nós vamos ver que tudo que nós precisamos aprender, ela nos ensina. E é interessante que a natureza, ela nunca se desmente. Ela sempre confirma para nós a certeza de sua transformação, de sua mudança. Então, por isso que nós precisamos ver a nossa e compreender a nossa fragilidade e buscar sempre as oportunidades que temos para receber e oferecer aos nossos filhos, aqueles que estão junto de nós, uma boa educação moral, que raramente se preocupa com ela, porque essa educação, ela é obra de um bom educador. E essa primeira educação deveria começar no lar, para que nós pudéssemos compreender
a necessidade de corrigir muitos deslizes ainda presentes, não só no nosso pensamento, mas no caráter. Então, cada um de nós precisamos ter um olhar diferente para tudo isso que a inteligência tem contribuído. A missão do homem inteligente é oferecer sempre novas oportunidades. Estamos vendo a ação da ciência, a expansão dela, a compreensão de um processo pedagógico da reencarnação com outros olhos. Então, tudo na vida, ela precisa sanar, corrigir, educar as chagas morais que ainda decorrem de uma má educação. E é por meio da inteligência que nós vamos fazer essas reflexões, análises constantes, para que nós possamos, além de instruir, possamos também esclarecer. E com esse esclarecimento, nós vamos dar avanço à nossa inteligência, despojando cada dia mais dos vícios que carregamos e das nossas imperfeições. Esta é a missão do homem inteligente na Terra. E é por isso que, nesse momento, por meio da inteligência, vamos pedir a Deus, nosso Pai, que possamos refletir com muita clareza no benefício do passe, que opera em nós mudanças de nossas energias, de nossas vibrações, construindo em nós novos desejos. Que a espiritualidade amiga atenda às necessidades de cada um de nós e que a paz seja esse movimento íntimo, de forma inteligente, para que nós possamos direcionar toda a nossa criação mental em função das leis de Deus. Que a nossa água seja fluidificada e que os espíritos amigos possam nos auxiliar a encontrar força, coragem e bom ânimo. Sejamos inteligentes, amigos. Deixe no coração de todos o abraço, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Com carinho, nós nos despedimos.